Olá, boa noite a todos. Vamos retomar aí nossas aulas sobre direito e poder, tratando sobre a relevância social do poder, mais especificamente agora conversando um pouquinho sobre poder, sobre sanção e alternativa à sanção, né? O poder, como os demais meios de comunicação simbolicamente generalizados, ele surge a partir do problema da improbabilidade da comunicação. É demasiadamente improvável que haja entendimento da informação e do ato de emiti-la. Assim, para o problema da improbabilidade a respeito da correspondência entre vivências objetivas, estrutura-se o meio de comunicação da verdade, que estrutura o sistema científico da sociedade, né? Então, é a verdade que vai estruturar o sistema científico da sociedade. Já para o problema da improbabilidade sobre a aceitação da apropriação privada de recursos escassos, que são indispensáveis à subsistência de tudo, surge o meio de comunicação da propriedade do dinheiro, que estruturam o sistema econômico. Então, a propriedade, o dinheiro, estrutura o sistema econômico e a verdade estrutura o sistema científico da sociedade. Por outro lado, gente, aqui é muito importante que vocês prestem atenção. Por outro lado, para o problema do encaminhamento legítimo das frustrações de expectativas sociais, surgem as leis. O direito como um meio de comunicação que estrutura o sistema jurídico da sociedade. O amor, a arte e outros meios de comunicação também desempenham funções importantes na sociedade. Ao lado desses meios de comunicação, né, sem estar hierarquicamente ou fundamentalmente mais importante que os demais, o poder ele desempenha a função de meio para a coordenação das ações, decisões e comunicações sociais. Quando as ações se conectam a outras ações, está-se diante de uma questão de poder. Pode-se jantar, gente, apenas o que está sendo servido na mesa, como também se pode apenas dirigir um veículo sob as condições de trânsito. O problema do poder surge, então, quando uma ação de alter exige uma respectiva ação de ego. Trata-se da situação na qual o ego não pode ficar indiferente à ação de alter. Não pode simplesmente vivenciar a atuação de alter. Tem que acatar a decisão, a ação de alter, agindo em conformidade ou a evitá-la igualmente como uma ação, né? O poder tem essa característica. Ele exige uma ação tanto de quem dispõe do poder quanto de quem está submetido a ele. Diante de uma ação política, quem está submetido a ela não tem outra alternativa senão responder com uma ação. Ou age cumprindo a ação-decisão, ou age para evitar o seu cumprimento. Não tem outra alternativa. Ou eu cumpro ou eu evito, né? As duas alternativas, então, são agir cumprindo a exigência política ou agir evitando o cumprimento. Em ambos os casos, se trata de uma ação de alta levada como premissa para uma ação de ego. Não há outra alternativa. É precisamente essa ausência de alternativas que constitui o poder. O poder ele surge quando uma ação de ego é realizada tendo uma ação de alter como premissa, né? Ou uma ação do eu é realizada tendo a ação do outro como premissa, para ficar um pouquinho mais fácil de vocês compreenderem, porque a linguagem de Luma é extremamente obscura, né? Pouco didática, pouco inteligível, pouco compreensível. Por isso, para que a ação de alter não passe desapercebida pela percepção de ego, a ação de alter tem que ancorar vários recursos, como o recurso à ameaça de algum tipo de sanção valorada negativamente,
O poder precisa, portanto, recorrer à ameaça. E só há ameaça de sanções capazes de ser valoradas como inconvenientes e evitáveis. Por exemplo, o uso da força física, né? De agressões morais, demissão no trabalho, ridicularização social, entre outras. São sanções simbolicamente generalizadas como como inconveniências evitáveis. Em todos esses casos, meus caros alunos, pode-se supor que ninguém gostaria de passar por alguma dessas situações. E, ao mesmo tempo, pode também supor que são situações evitáveis, quer dizer, situações que sempre estão dadas ao lado de outras alternativas igualmente possíveis, ou seja, cumprir a diretiva de poder. A submissão ao poder exige, desse modo, que o submisso possa valorar uma das alternativas de ação como inconveniente evitável. E quando a valorização negativa da alternativa evitável pelo submisso corresponde à alternativa igualmente valorada pelo poderoso, então nós nos colocamos diante de uma relação de poder. Em outros termos, o poder sempre se constrói na base de uma alternativa entre o cumprir ou evitar o cumprimento de uma ordem, tanto para o alter que profere a ordem, quanto para o ego que a ela está submetido. As alternativas são valoradas negativamente. Alter e ego têm o mesmo interesse em que não seja necessária a aplicação de sanções. Ambos pretendem evitar a sanção. A diferença que constitui o poder, então, está na diferença da situação de alter em relação a ego. Ambos querem evitar a situação, mas para ego, esse evitar é uma necessidade muito mais imperiosa do que para alter, né? A verdade da ciência e o dinheiro da economia apenas exigem uma vivência de ego. O poder exige uma ação. A determinação social de que o possuidor de uma verdade ou de um dinheiro fará com a verdade ou com o dinheiro não pode ser determinada nem pela ciência, nem pela economia. Só o poder pode determinar isso. Só o poder pode estabelecer o que o receptor de uma comunicação deverá fazer com a verdade ou com o dinheiro recebido. Essa perspectiva sistêmica coloca o poder sob uma definição bastante diferente da tradição reunida sob o nome de teoria política. E o motivo, meus caros alunos, o motivo é simples. Se o poder é entendido como um jogo, quais seriam então os fundamentos desse jogo que não poderiam ser jogados? E se entende o poder como um processo causal, quais as causas não seriam causadas por esse mesmo processo? E ainda, se se considerar o poder como um intercâmbio, por exemplo, como persons, quais seriam os fundamentos políticos não intercambiáveis que o poder pode intercambiar? Essas questões demonstram o paradoxo com o qual as teorias políticas têm de lidar, né? Ou seja, demonstra os paradoxos com os quais as teorias políticas têm que lidar, se pretende entender as condições sob as quais a sociedade produz e reproduz operações de poder. E tal como os demais paradoxos fundamentais da sociedade, decorrentes da dupla contingência de expectativas entre alter e ego, né, também o paradoxo do poder permite o seu entendimento como um meio de comunicação simbolicamente generalizado, isto é, como um código de simbolizações que guia seletivamente a observação e a comunicação da sociedade para um tipo especial de constituição do sentido. Em sociedades simples, a constituição social da realidade pode ser realizada por meio de vivências compartilhadas de modo não problemático. Mas, para sociedades complexas, como é o caso da sociedade contemporânea, vivências compartilhadas se chocam constantemente com outras vivências, muitas vezes incompatíveis com a manutenção de uma identidade cultural, né? Multiculturalismo. Então, exige-se ações. E, com isso, criam situações de conflito, isto é, situações onde as ações
de alta e submete ego à existência de uma ação correspondente. Veja, por exemplo, esse conflito, né, entre Israel e o Hamas, né? É um exemplo de como isso se dá. Estar submetido ao poder, portanto, significa não ter outra alternativa se não cumprir ou descumprir uma ordem. Se o ego cumpre a ordem de Alter, pode-se dizer que ocorreu uma relação de poder. E se o ego descumpre a ordem de Alter, pode-se dizer igualmente que aconteceu uma relação de poder. Porque para decidir entre cumprir e descumprir a ordem de Alter, ego tomou como base de referência a ordem de Alter e não outra. Em outros termos, tanto para quem descumpre quanto para quem cumpre uma ordem, o poder está igualmente presente na relação, pois tanto o cumprimento quanto o descumprimento de uma ordem pressupõe uma orientação à ordem, isso é, pressupõe uma correspondência entre a ação que ordena e a ação que cumpre ou descumpre. O poder dos sacerdotes na Idade Média não estava apenas no cumprimento de suas ordens pelos súditos, para evitarem a indesejada alternativa do inferno. O poder daqueles sacerdotes estava também no descumprimento de suas ordens, para evitar a situação de submissão. O paradoxo, então, está no fato de que, para evitar o cumprimento da ordem, tem-se que descumpri-la, ou seja, tem que adotar a alternativa já dada pela forma de poder, cumprir ou descumprir a pretensão de poder. Tudo bem até aí? Então vamos fazer mais uma pausazinha e retomamos nossa reflexão adiante.